Torta de mamona. O que é e quando usar? A torta de mamona é um adubo orgânico farelento muito usado em jardim como fonte de nutrientes, nitrogênio, que é o que as plantas precisam em maior quantidade. Esse adubo é obtido das indústrias que extraem o óleo da mamona, que é hoje utilizado como biodiesel. Por ser um adubo orgânico, ele libera os nutrientes aos poucos para as plantas, nutrindo por mais tempo, sem excesso. O adubo é também considerado um condicionador de solo, ou seja, ele melhora a qualidade geral da terra, facilitando a aeração, controlando a umidade e retendo melhor os nutrientes. Existem também outros nutrientes da torta, como o fósforo, potássio e o micronutriente, mas em quantidade bem menores. O adubo deve ser usado nos plantios durante o preparo do solo ou misturando-se com a terra superficial em plantas já estabelecidas. As doses a serem aplicadas estão geralmente descritas na embalagem do produto e deve ser seguido corretamente. Vale lembrar que qualquer adubo aplicado em excesso pode prejudicar as plantas. O adubo pode ser comprado facilmente em casas de jardinagem e supermercados, estando geralmente apresentado dentro de caixa de papelão. Devo ressaltar que a torta de mamona é tóxica, se ingerida por crianças e animais, por possuir um composto tóxico chamado ricina. Se aplicada no solo, misture a terra e não deixe somente um montinho no canto do vaso, pois seus animais de estimação poderão vir a comer, o que pode levar o animal à morte. A torta de mamona é um resíduo da extração do óleo das sementes da mamoeira. Ela pode ser usada como adubo orgânico, pois possui elevado teor de nitrogênio, fósforo, cálcio e micronutrientes. Além de suprir as necessidades nutricionais das plantas, diminui a acidez do solo e contribui com o desenvolvimento agrícola sustentável do país. A liberação do nitrogênio da torta não é tão rápida quanto dos fertilizantes químicos e nem tão lenta quanto os dos estercos de animais. Além dessas características benéficas, o adubo vegetal possui propriedades inseticida e nematicida. Em estudos feitos, detectaram que a torta de mamona possui importantes atividades nematicidas sobre a espécie. Apesar de tantos benefícios da torta de mamona, devemos tomar cuidado com o composto tóxico que ela possui, como a ricina e a ricinina, que, dependendo da dose, pode matar animais e humanos. A toxicidade pode ocorrer por diversas formas de administração, como inalação, injeções intramuscular, endovenosa e intraperitoneal e por via oral. Como preparar a torta de mamona? Porém, como já mencionei anteriormente, ela possui componentes tóxicos e devemos tomar muito cuidado na preparação, armazenamento e aplicação dela. Para o preparo, você vai precisar de frutos de mamona. Procure um local arejado para a preparação. Deixe os frutos da mamona secando em local seco e fresco por 60 dias. Triture as sementes em um liquidificador.
Este copo de liquidificador não deve ser utilizado para preparação de alimentos. Caso não tenha outro copo de liquidificador, então coloque os frutos da mamona seca em um saco de pano e bata com o martelo até estar bem triturada. Após isso, sua torta de mamona está pronta. A torta de mamona deve ser incorporada no solo na dose de 50 gramas por metro quadrado, para deixar um adubo ainda com mais nutrientes. Misture outros ingredientes: 3 litros de micro-organismo eficiente, 3 litros de melaço ou 3 kg de açúcar mascavo, aproximadamente 300 litros de água sem cloro. Modo de preparo do bocashi: misture o material seco bem misturado e coloque em um piso liso ou lona em local aberto. Outros ingredientes: farelo de arroz de trigo, de cevada. Outras opções: a mandioca ou milho triturado, torta de mamona de soja e de girassol, de algodão, de dendê, amendoim, etc. Palha e casca triturada, resíduo de banana, aipim e outros resíduos de agroindústria, fubá e outros. Querelas de grão triturados, farelo de carne e osso, farinha de peixe, calcário, fósforo natural, pó de pedra. Como fazer a formação de calda com o EM? Em água sem cloro será misturado o EM, posteriormente adicionando-se o açúcar mascavo ou melaço e misture bem. Aplicação da calda EM no material seco. A calda de EM deve ser aplicada no material seco com auxílio de um regador. Posteriormente, faz-se a mistura até ficar bem homogeneizada. Pode ser com o auxílio de uma enxada ou microtrator para conferir o ponto certo de umidade. O produto deve amassar uma bolinha da mistura e apertar com a mão. E se formar um torrão que se desfaz facilmente, é porque está com a umidade certa. Esse material deve ser disposto em formato de canteiro com no máximo 30 cm de altura. E em seguida cobre-se a mistura com os próprios sacos dos farelos, para que o material comece a fermentar e não resseque. Cuidado com o material. A temperatura não deve ultrapassar de 50 graus, devendo ser retirada com a pá ou enxada toda vez que passar dos 45 graus. Deve ser revirar o canteiro a partir do 2º dia até o 7º dia. A partir do 4º dia, deve-se baixar a temperatura para 100 graus, finalizando com 5 graus de altura no 7º dia, estando o material bem seco. Deve-se baixar de altura para 10 centímetros, finalizando com 5 centímetros de altura no 7º dia, estando o material bem seco. E aí, pessoal, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar o vídeo, deixar o seu like e tchau e até o próximo.